Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 45. Todas estas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor seu Deus, para guardarem os mandamentos e os estatutos que ele lhes ordenou. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes para sempre. Vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. E por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro até que os tenha destruído. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra como o voo impetuoso da águia. Uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher que ama, e para com os outros filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhes restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres, a mais delicada no meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama. E para com o seu filho e para com a sua filha será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre, e os filhos que tiver, porque os comerá escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Vocês que eram tão numerosos como a estrela do céu, ou as estrelas do céu, ficarão reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, o Deus de vocês. Assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês e torná-los mais numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando, para dela tomar posse. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus pais conheceram. Nem ainda entre estas nações vocês terão descanso, nem a planta de seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. A vida de vocês estará suspensa como por um fio diante de vocês. Terão pavor de noite e de dia, e não terão certeza de que irão sobreviver. Pela manhã vocês dirão:
ah, quem dera se já fosse noite. E à noitinha vocês dirão, ah, quem dera já fosse dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. O Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios, pelo caminho de que eu lhes disse, nunca mais vocês o verão. Ali vocês serão oferecidos para venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Até aqui, irmãos. O final então do capítulo 28, e na verdade também o final desse terceiro discurso de Moisés, todo marcado pelas maldições daqueles que não ouvem, não obedecem à palavra de Deus. Falamos já disso em 2 ministrações, e essa é a terceira, e precisamos nos atentar novamente a alguns detalhes. E aí no versículo 46, o Senhor disse, essas maldições virão e vão perseguir até alcançar vocês, ou seja, não tem como fugir daquilo que nós plantamos. O que plantamos acaba vindo sobre nós como colheita amarga. E o texto diz que estas maldições, elas vêm para nos destruir, e o versículo ainda diz, no versículo 46, porque vocês não ouviram a voz do Senhor, não guardaram os seus mandamentos. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo de maneira muito clara, é que ouvir e obedecer a Deus vai nos dar vida abundante, vida plena. A plenitude de Cristo vem através de uma vida de obediência ao Senhor. E isto é consequência. Quando a gente obedece a Deus, os mandamentos de Deus, eles são para o nosso próprio bem. Todos os mandamentos, todas as palavras, é para que a gente experimente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E aí o texto diz no versículo número 46, que estas maldições serão como um sinal no meio deles. E o versículo 47 diz, porque vocês não serviram o Senhor com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. Então estas maldições, o Senhor já está aqui profetizando, viriam sobre Israel quando eles estivessem já na terra prometida, ou seja, eles tinham alcançado as promessas, mas começassem a desprezar que tudo que eles tinham era bondade de Deus, graça de Deus, favor de Deus. Sabe quando nós começamos a experimentar bênçãos de Deus e não somos gratos? Sabe quando a gente começa a viver um tempo de tantas coisas boas e a gente acaba endurecendo o coração, deixando de servir o Senhor? O texto fala sobre isso. Vocês não serviram o Senhor com alegria e bondade. Então, irmãos, o que Deus espera de nós? Ouvir, obedecer e servi-lo com alegria, porque Ele é digno, porque Ele é quem nos deu todas as coisas. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. O Senhor nos concedeu a vida, o tempo, a saúde, o corpo, toda a criação, tudo o Senhor nos concedeu para que a gente possa viver na presença dEle, nos alegrando nele e o servindo, fazendo a vontade dEle. E o Senhor está dizendo, já que vocês não me serviram com alegria, e no versículo 48 o Senhor diz, por isso vocês vão com fome, sede, nudez e com falta de tudo, servir os inimigos, que o Senhor enviará contra vocês. Irmãos, nós não temos uma escolha, servir a Deus ou não servir a ninguém. Quem não está servindo o Senhor, vai servir a si mesmo e ao inimigo. Ele vai ser escravo dos seus próprios desejos, ele vai ser escravo das obras do inimigo, do diabo. A libertação que Jesus opera em nós não é para nos libertar de coisas apenas, mas é nos libertar para Ele. Se nós queremos ficar livres de algumas aflições, feridas da alma, sentimentos que nos fazem mal, e até mesmo nos livrar de alguns pecados, para que a gente possa viver para nós mesmos, nós seremos escravos de outros pecados, de outros prazeres. Irmãos, o Senhor Jesus nos liberta para Ele, para vivermos a serviço dEle, para a glória dEle. Isso é maravilhoso demais. E aí o Senhor mais uma vez vai continuar a lista,
falando o que aconteceria com Israel. E muitos estudiosos creem que o Senhor está falando aqui foi uma profecia do que aconteceu literalmente com Israel. Porque Israel vivenciou todos esses sinais de maldição que aqui estão em Deuteronômio 28. O Senhor diz que uma nação de longe viria contra eles, no versículo de número 49, da extremidade da terra. Viria uma língua que eles não entenderiam, e não respeitaria os velhos, mataria tanto as pessoas quanto os animais, e a tragédia alcançaria a nação de Israel. Perceba que o Senhor está falando para o povo que Ele chamou para Ele, mas o Senhor está dizendo: se vocês endurecerem o coração, se afastarem de mim, vocês vão passar pelas duras consequências do pecado na vida de vocês. E foi o que aconteceu. Israel se estabeleceu em Canaã, nos tempos de Josué, mas já no livro de Juízes, a gente percebe que a desobediência deles trazia muitas opressões dos inimigos ao redor. Mesmo assim, o Senhor os sustentou, levantou juízes para poder libertá-los das mãos daqueles inimigos. E depois o Senhor concedeu a eles o tempo dos reis, onde alguns reis foram usados por Deus, mas grande parte deles, sobretudo da tribo de Israel, foram reis rebeldes contra o Senhor. E o que ocorreu com Israel foi, no tempo que o Senhor marcou, o Senhor permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Primeiro, a tribo do norte, a tribo do nome que tinha o nome Israel. Depois a tribo do sul, Judá, foi levado também para o cativeiro babilônico, e eles foram duramente massacrados. Tudo que está então em Deuteronômio 28 ocorreu com Israel pela desobediência. E se formos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus falou, olhando para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados em nome do Senhor, a sua casa será deserta. O Senhor Jesus profetizou que Jerusalém seria destruída, e foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E durante a história da humanidade, quantas vezes a nação de Israel, que foi separada, escolhida por Deus de uma maneira bem peculiar, sofreu duramente por causa da desobediência ao Senhor. Amados, o Senhor é misericordioso e longânimo, mas existe uma linha que nós temos que sempre pedir ao Senhor para nos afastar desta linha, a linha entre a misericórdia e o juízo de Deus. E todo juízo que a gente vê na terra hoje é um prenúncio do juízo eterno, onde não teremos mais oportunidade de arrependimento. Então, quando o Senhor fala sobre maldição aqui em Deuteronômio, Ele está nos alertando para vivermos uma vida hoje em Cristo. Porque, irmãos, o que é maravilhoso, o que está lá em Gálatas capítulo 3, que Jesus foi feito maldição em nosso lugar. Jesus levou sobre si na cruz as maldições, as enfermidades, para que aquele que crê em Jesus receba a justiça de Cristo, o perdão de Cristo, a bênção, ou as bênçãos que estão em Cristo Jesus, nós recebemos pela fé nele. Tudo que está aqui em Deuteronômio 28 é um alerta, foi um alerta profético para Israel, e para nós isso se aplica para que a gente ande, viva em Cristo, para que a gente possa ter a vida eterna com Ele, para Ele. O Senhor fala de coisas tão terríveis, né, irmãos, aqui nessas maldições. Olha o versículo 53, na angústia e no aperto que vocês ficarão, vocês vão comer o fruto do seu próprio ventre. Isso ocorreu nos tempos do rei Ezequias, em momentos onde o povo de Israel era tão rebelde, que veio uma fome tão grande, que a Bíblia fala sobre mães que comeram seus próprios filhos, como em tempos de grande guerra, ou pessoas que você sabe que praticaram coisas tão abomináveis assim. E hoje nós vivemos tempos terríveis, onde as pessoas, por causa de dinheiro, por causa de motivações ainda mais terríveis, estão praticando o aborto de maneira deliberada, matando seus filhos ainda dentro do ventre, ou aqueles que quando nasce a criança abandonam, jogam em qualquer lugar. Irmãos, isso tudo é sinal de uma sociedade que se afastou do Senhor, que não teme o Senhor, que não reconhece o Senhor.
Isso são sinais de maldição. Então, quando o Senhor descreve isso, Ele não está dizendo, eu vou lançar essas coisas sobre vocês. Não, Ele está dizendo, o pecado de vocês vai levar vocês às piores ações, os piores comportamentos, vai levar o seu caráter se deformar, a sociedade vai ficar cada vez mais violenta, imoral, sem afeto natural, com ódio, sem amor pela sua própria família, tudo que o Senhor Jesus fala, e que o apóstolo Paulo e Pedro e João profetizam acerca do tempo do fim. Então você percebe sinais de maldição na sociedade ou no indivíduo, quando ele perde a comunhão com Deus e o temor do Senhor. O texto ainda fala no versículo de número 54, o mais sensível dos homens, o mais delicado no meio de vocês, será mesquinho para com seu irmão, para com a mulher que ele ama. As pessoas vão perdendo o afeto natural, o amor. Até pessoas que antes tinham algum comportamento razoável, bom, educado, vão se tornando cada dia mais hostis, violentos. E o texto fala de várias situações, irmãos, mas eu queria destacar também no versículo de número 58, se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, para temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, enfermidades graves e duradouras. O Senhor fala aqui de enfermidades, de pragas que vão crescer na sociedade por causa do pecado, da desobediência. Quantas enfermidades, como a gente hoje vê, são fruto do homem comer tudo, qualquer tipo de alimento, de viver uma vida totalmente imoral. Vão vindo enfermidades que as pessoas contraem e transmitem através da relação sexual, por causa da imoralidade. Outras pragas por causa de alimentos que nós não deveríamos comer, que a palavra do Senhor diz que nós devemos ter todo cuidado. Então, tudo isso que o Senhor está mostrando aqui, nós temos visto se cumprindo na história. E ainda mais, o texto diz que virão pragas, não só as que estão escritas na palavra, mas que nem escritas foram. Versículo 61, o Senhor fará vir enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos, porque vocês não ouviram a voz do Senhor. E para concluir a citação de Deuteronômio 28, ainda o texto nos fala algo, no versículo 65, que vale a pena destacar. Nem ainda entre as nações vocês terão descanso. Ou seja, não adianta tentar fugir. Não adianta tentar fugir das consequências do nosso pecado. Consequências do pecado, maldições, elas precisam ser resolvidas através do arrependimento. Através de uma vida de arrependimento, de confissão, abandono do pecado, volta para Jesus. Jesus é aquele que salva, que liberta, que perdoa e que até mesmo Ele vai restituindo coisas que o pecado deformou e destruiu em nossa vida. O Senhor diz que a maldição vai trazer um sentimento de aflição de alma, de insatisfação. No versículo de número 66, a vida de vocês estará suspensa como um fio, vocês vão ter pavor de noite e de dia, não terão certeza se irão sobreviver. Aquele medo da morte, aquela aflição que você vê hoje tantas pessoas tendo, aquela ansiedade que a pessoa não consegue dormir bem, não consegue viver durante o dia bem. Irmãos, isso são sintomas, e não adianta a gente querer apenas mudar os sintomas, tomar medicamentos para resolver os sintomas. Nós precisamos tratar as causas, e a causa muitas vezes é de não entrarmos neste lugar de descanso em Deus, de confiança e comunhão mais profunda com o Senhor, para que o Senhor nos dê propósito. A nossa vida não deve ser de crise em crise, mas de propósito em propósito com Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. O Senhor diz que no fim, olha só, versículo 67, pela manhã vocês dirão, quem dera se fosse noite, e à noitinha vocês dirão, quem dera que fosse dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração, e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. Por causa do que você sente, e por causa daquilo que você está vendo, dos sinais de uma sociedade que está em rebelião contra Deus, em desobediência contra Deus,
nós podemos entender esse texto como um sinal para toda a história, para que as nações, ao olhar para esse texto, nós possamos entender que nós devemos andar na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, caminhando com Deus, até para que quando nós estivermos numa sociedade como estamos hoje, onde as pessoas estão sem paz, aflitas, assustadas pelo que elas veem do lado de fora, e vazias por dentro, angustiadas por dentro, nós possamos entender que nós precisamos estar mais ainda cheios da presença do Espírito Santo, mais ainda vivendo uma intimidade com Jesus, porque vai nos dar graça para viver, sendo bênção para a sociedade, sendo bênção para as nações, vivendo uma vida em Cristo, para que a gente possa não ser sufocado por esse mundo, onde as pessoas estão longe do Senhor. Será que alguém pode amaldiçoar o povo de Deus quando a gente anda com Deus? Vale a pena ler Números capítulo 23, quando um homem foi pago, Balaão, foi pago para amaldiçoar o povo de Israel, e ele tentou, quando ele foi abrir a boca, ele não conseguiu, ele abençoou o povo de Deus, porque sobre Israel, a Bíblia diz, não vale encantamento, praga nenhuma chegará sobre o povo que anda na palavra de Deus. Porém, Balaão foi instruído, e ele sabia disso, pelo coração dele que ficou muito balançado por aquele tipo de suborno, ele diz, contra Israel nós não podemos fazer nada, porque eles são do Senhor, eles andam com Deus. Mas ele deu uma instrução, envie algumas mulheres, porque eles vão se prostituir, e se eles se prostituírem, eles serão amaldiçoados, e isso aconteceu. Ou seja, ele sabia que não poderia amaldiçoar o povo de Deus, quando o povo de Deus anda na presença de Deus, mas quando Israel, e ali alguns homens foram seduzidos por aquelas mulheres, e caíram na imoralidade, o juízo de Deus veio sobre eles. Amados, o Senhor nos chama para andar na presença dEle. Em Jesus nós somos abençoados, em Cristo Jesus nós somos perdoados, reconciliados. O Senhor nos chamou para andar num relacionamento íntimo com Ele, para que a gente seja bênção para as nações, e para que as bênçãos do Senhor nos alcancem todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque a Tua palavra registra coisas tão terríveis, para que possa servir de alerta para nós, porque a Tua palavra sobretudo registra o Teu amor por nós, a Tua graça em Cristo Jesus, para que a gente possa andar na Tua presença, debaixo da Tua bênção. Eu oro nessa manhã para que essa palavra possa ainda nos encorajar mais para podermos andar na Tua luz, na Tua verdade, ouvindo a Tua voz e obedecendo. Nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos debaixo de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos ajude, Espírito Santo, a permanecer em Jesus todos os dias. Para a glória do Senhor nós oramos. Amém, Jesus.